Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da grande vitória sobre o Bahia. Boa notícia com relação ao lateral direito Fagner. A preparação será encerrada neste sábado, jogo no domingo diante do Red Bull Bragantino. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos, quinta colocação neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro na sexta-feira aí comemorando a grande atuação diante da equipe do Bahia. Cruzeiro foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni e aí o time agora querendo ter sequência, né, neste momento, sabendo que tem muita coisa ainda para ser corrigida, mas pezinho no chão, foi apenas a primeira vitória depois de 4 jogos. O Cruzeiro, desde que tinha vencido o Mirassol, perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Internacional, perdeu para o Muxuque Runa, aí veio o empate diante do São Paulo e agora o Cruzeiro querendo aproveitar este bom momento. Uma resposta positiva diante do São Paulo, empate no Morumbi e uma resposta ainda mais positiva diante da equipe do Bahia, com direito aí a reconhecimento do Rogério Ceni, grande Rogério Ceni, que durante um tempo comandou o Cruzeiro, tudo aquilo que todo mundo acompanhou em 2019, ele rasgou elogios, disse que o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, e aí a gente acrescenta, viu Rogério, é o melhor jogo do Cruzeiro desde muito tempo. Talvez aquele Cruzeiro e Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro, mas a atuação desta vez ali o Cruzeiro foi bem efetivo, né, contra o Botafogo, porque o Cássio pegou tudo. E ontem não, o Cássio não teve que fazer quase nenhuma defesa e o Cruzeiro, a verdade é que massacrou o time do Bahia e com merecimento hoje está na quinta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Série A, o próximo compromisso é no domingo, 8h30 da noite, estádio Nabi Abichedi, que com certeza vai estar lotado de cruzeirense, o espaço de visitante mais uma vez. A procura muito boa de ingresso, é o último jogo inclusive do Nabizão, né, o estádio Nabi Abichedi, e aí o Cruzeiro então jogará em Bragança Paulista, depois retorna e na quarta-feira vai para o Chile, Coquimbo, onde tenta a recuperação no seu grupo na Copa Sul-Americana, o Grupo E. Até aqui 2 jogos e 2 derrotas e o Cruzeiro em situação complicada na competição sul-americana, mas Copa Sul-Americana fica para depois, né? O Cruzeiro tem pensamento aí nesse confronto de 2 equipes que estão com 7 pontos, que é o duelo diante do Red Bull Bragantino de Fernando Seabra no domingo, lá em Bragança Paulista. E vamos acompanhar em loco, hein? Aqui na Samuca TV. Hoje foi dia de reapresentação, aquele trabalho regenerativo para quem jogou a maior parte do duelo diante da equipe do Bahia, o restante foi a campo para um trabalho com bola. E neste sábado tem o último treinamento, no período da tarde, depois o Cruzeiro segue de voo fretado, fica ali em Atibaia, no Hotel Bourbon, e no dia do jogo vai para Bragança Paulista, retorna no domingo mesmo a Belo Horizonte, também de voo fretado. A boa notícia desta sexta-feira, quanto ao lateral Fagner. O Fagner muito experiente, ele acabou ali reclamando de um incômodo na coxa, não chegou a ter lesão, nem a necessidade de se passar por exame de imagem e agora o Fagner está em observação. Se ele for poupado no domingo, é apenas por precaução. Mas isso ainda vai ser definido pelo técnico Leonardo Jardim. Assim como ele vai esperar o treinamento deste sábado para ver se tem um ou outro jogador com um desgaste um pouco maior. E aí seria o caso de rodar diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas a ideia é que a equipe seja alterada o menos possível. O Leonardo Jardim, ele meio que encontrou um time. Agora é aprimorar o que tiver de ser aprimorado. Se tiver que mudar uma ou outra peça, isso ele vai fazer, mas ele quer o Cruzeiro respondendo desta forma, está muito feliz o comandante estrelado com o respaldo do gestor maior do Cruzeiro, dono da SAF, Pedro Lourenço, e todo mundo entendendo que é momento de se pensar no Cruzeiro, para o Cruzeiro conseguir aí se firmar, fazer mais bons jogos e buscar sempre parte de cima na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. E por falar em esperança, o técnico Leonardo Jardim espera que o elenco do Cruzeiro possa trabalhar como uma família. O papo reto já foi dado para a rapaziada, hein, Paulo Azeredo? Boa noite.
Tudo bem, Romano? Boa noite pra você, também boa noite pro Alexandre Simões, quem tá ligado com a gente na Turma do Bate-Bola, neste feriadão de sexta-feira da paixão, dia de muita reflexão pra gente aí, mas de reflexão também, Romano, num outro sentido, é claro, para todo o elenco do Cruzeiro, para todo torcedor, porque o que a gente viu ontem, Romano, foi uma entrega muito grande do Cruzeiro dentro de campo, assim como foi no empate lá no Morumbi contra o São Paulo 1-1, em que o Cruzeiro, é bom te dizer aqui, né, saiu atrás do marcador, então buscou o empate realmente lá contra o São Paulo com o gol do Caio Jorge. Aí ontem, logo no início do jogo, 13 minutos, um pênalti que o Caio Jorge acaba batendo mal, a verdade é essa, mas ele não se abateu em nenhum time. Continuou amassando o Bahia, foi pra cima, fez o gol no finalzinho e no segundo tempo acabou decretando aí a goleada 3-0. E Romano, ontem na coletiva, até fiz a primeira pergunta e o Leonardo Jardim falou, vou explicar de novo, é a primeira vez sua aqui, depois até conversou comigo no final, me chamou da coletiva, a gente bateu um papo. É o seguinte, a gente sabe que ele não tem 11 titulares. A intenção ali era saber o seguinte, nesse momento que tá aí, nessa intensidade toda, nessa pegada toda, já dá pra ver que é esse time aí, e depois com o desenrolar da coletiva, ele deixou isso passar pra gente nas palavras, né? Deixou isso bem claro, de que nesse momento, ele disse, os 11 que jogaram em São Paulo apresentaram bom futebol, e por isso eu dei a eles a chance de aqui, diante do torcedor, mostrar novamente que o time está numa nova fase. E essa nova fase, Romano, ela representa uma entrega diferente. A gente tá vendo isso. A olho nu realmente no campo, dá pra ver que o Cruzeiro é outro. Você pegar o Muxuc Runa, Cruzeiro e Muxuc Runa, e Cruzeiro e São Paulo, e Cruzeiro e Bahia, parece que mudou da água pro vinho. E mudou também o time, mudaram algumas peças. E ontem, a gente vai trazer a palavra dele agora aqui com a gente, enquanto tá rolando no nosso YouTube, né, no @Itatiaia Esporte e na @Itatiaia Oficial, os melhores momentos do jogo, pra você que não viu, vale a pena. Ontem ele foi perguntado por um companheiro nosso, sobre a situação, ou sobre as situações de Dudu e Gabigol, porque havia essa expectativa até de ambos jogarem, de já começarem, né? E ele explicou que nesse momento outros jogadores estão melhores e que há de se entender que ali é uma família. Vamos ver, vamos ouvir, melhor dizendo, o que disse o Leonardo Jardim quando foi perguntado sobre a situação desses dois jogadores, Dudu e Gabigol. Eu não gosto de individualizar muito os jogadores, falar dos jogadores. Com certeza que nós temos jogadores que têm um CV extraordinário, mas o momento da equipa eu tenho tido outras opções e com certeza que é a função deles, como profissionais que são, os dois, de apoiar, de quando entrarem, dar o seu máximo, que é isto que nós pretendemos como treinadores, equipa técnica, como diretores, como fãs, torcedores. Nós pretendemos que todos os nossos jogadores, os que não jogam, que estejam imbuídos do mesmo espírito, porque o futebol, se não formos uma família, se não formos um grupo em que todos cerram os dentes uns pelos outros, não conseguimos ter objetivos vitoriosos. E é isso que nós pretendemos, um grupo coeso, um grupo que toda a gente luta, e quando o treinador abrir a oportunidade de mostrar que o seu valor, porque como eu já disse aos jogadores, eu abro a porta, eu permito que o jogador A, B ou C jogue, ele tem que performar, e eu repeti a equipa porque achei que os 11 que eu pus no São Paulo fizeram uma grande joga no Morumbi e que mereciam voltar outra vez hoje a mostrar aquilo que tinham mostrado, e eles acabaram por mostrar. Aí, mereceram e tiveram a oportunidade. E ele disse mais, uma resposta anterior a essa, Romano. Ele falou que vão jogar sempre os que estiverem melhores. Ele vai sempre estar observando os treinamentos. Então, se o Dudu e o Gabigol demonstrarem dentro dos treinamentos que merecem a oportunidade, terão. Ô Alexandre Simões, boa noite, tudo bem, Alexandre? Boa noite, Romano, tudo tranquilo? Eu acho que o recado foi mais do que claro, né? E é interessante assim, porque eu tenho certeza que quando o Jardim fala desse melhor, ele não quer dizer só tecnicamente, né? A gente tem a certeza de que o Dudu tecnicamente é melhor jogador do que o Wanderson. Sim. O Gabigol tecnicamente é melhor jogador do que o Caio Jorge. O William é melhor jogador do que o Fagner. O próprio Wallace é melhor jogador do que o Lucas Romero. A gente está dizendo da questão de técnica.
Só que o futebol é muito mais do que só técnica, né? Futebol é a questão de intensidade de jogo, condição física, entendimento tático. Então eu acho que quando ele diz esse melhores condições, ele está tratando justamente do conjunto da obra. E ele tenta, dentro deste conjunto da obra, montar a melhor equipe possível. Vou dar um exemplo. Desculpa. Depois do jogo contra o Mushuc Runa, ele não disse que o Cruzeiro tinha uma limitação da questão da bola aérea, da jogada aérea. Vocês lembram disso? Ele usou até um termo interessante lá de Portugal, disputas. Não foi disputas aéreas, não, foi... Mas dessa questão, né? E até disse que não teria jogadores nesse momento para resolver esse problema. Isso. E aí, o que acontece? Ontem, por exemplo, ele coloca o Vidalba como quarto zagueiro, junto com o Fabrício Bruno, para marcar o William José, que tem quase 10 centímetros a mais que o Vidalba. Mas por que ele bota o Vidalba? Ele sabe dessa questão da limitação de altura do Vidalba. Mas em compensação, para o funcionamento tático do time dele, saída de bola, né? É de 3, né? A saída é de 3, porque o Romero recua. Pro lateral ir, ele sabe que o Vidalba tem um potencial muito maior para cobrir aquele lado ali do que o Jonas Jesus. O Fabrício Bruno é um zagueiro rápido, né? Então, tem essas questões, entendeu? Então, não é só a questão da técnica. Pô, ninguém é maluco de falar que o Wanderson é melhor jogador do que o Dudu, né? Mas, por outro lado, se a gente for pegar o conjunto da obra, o combo que o Leonardo Jardim exige para poder considerar um jogador titular no time dele, o Wanderson supera o Dudu, o Caio Jorge supera o Gabigol, o Lucas Romero supera o Wallace. Então, é nessa questão. Então, é uma situação até meio complicada, porque foi muito engraçado no jogo de ontem, porque o Paulinho ia falando, o Rafael ia falando, os jogadores que vão entrar no Cruzeiro. Pô, entraram no Cruzeiro Dudu, Gabigol, Eduardo, cara que foi campeão de Libertadores brasileiro, o Wallace e o William, que ano passado estava na seleção brasileira. Sim. Há menos de um ano estava na seleção brasileira. E esse ano o campeonato começou dando assistência. Sim. Inclusive para os gols do Cruzeiro. No Mirassol. Então olha que, tecnicamente, entraram jogadores melhores do que os que estavam jogando. Mas o funcionamento do time foi de uma maneira como a gente não via há muito tempo. E esse muito tempo pode incluir toda a era Fernando Diniz. Desde a época, foi colocado ontem na coletiva, e eu concordo com o companheiro nosso, perdão, que eu não conheço, para falar aqui o nome, mas ele falou, desde o jogo do Botafogo, o Ale também chegou a citar isso no jogo. Sim, na jornada. Desde o jogo do Botafogo, aquele 3-0 no Engenhão. Há uma diferença, tá? Aquele jogo do Botafogo, claro, até pela qualidade do Botafogo, mas o Cássio trabalhou bastante. E ontem o Cássio praticamente assistiu ao jogo. Uniforme. Não sujou. O primeiro tempo foi um chute a gol que passou longe. No segundo tempo que o Bahia teve um pouco mais de pressão, mas também sem criar aquele incômodo de dizer assim, nossa, o Bahia merece. Qual foi a grande defesa que o Cássio fez no jogo? E é um dia que saiu barato, né? Um time que joga a Libertadores, o Bahia, está jogando a fase de grupos da Copa Libertadores. Tá bem na Libertadores. Exatamente. E 3-0 saiu barato. Era pro Cruzeiro ter construído uma goleada histórica ontem à noite no Mineirão. Vamos começar falando do Cruzeiro, da grande vitória do Cruzeiro. Opa! O Cruzeiro atropelou. Foi bem demais ontem. E não é acaso, né, Ale? Não, não é não, viu, João? Eu tava no comentarismo esportivo do jogo, né? E foi muito bacana, viu? Foi muito legal ver o Cruzeiro jogando nesse nível. Confesso que fazia muito tempo que eu não via o Cruzeiro jogar tão bem assim. Eu até recordei daquela vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, 3-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. É a única coisa similar que eu consigo alcançar do Cruzeiro nos últimos tempos. Mas foi um show de intensidade, um show de organização, um show de vontade e um show também na parte técnica. Você teve ali alguns jogadores, que fizeram a sua melhor atuação com a camisa do Cruzeiro. Por quê? Por que o Cruzeiro deu esse show? Por que o Cruzeiro foi tão melhor? Vale lembrar que o Cruzeiro ganhou de 3-0, perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0 e teve pelo menos mais 2 ou 3 boas chances de gol. Ou seja, isso mostra o tanto que o Cruzeiro sobrou no jogo. Não, volume de jogo impressionante. Inclusive no primeiro tempo, o Lucas Romero faz um golaço, pegou muito bem na bola. Mas o Rogério Ceni estava rezando para acabar o primeiro tempo 0-0 para ver se ele consertava o time, se ele melhorava o time, porque foi
já foi um massacre ali do Cruzeiro que acabou desperdiçando várias oportunidades, inclusive essa do pênalti aí com o Caio Jorge. Mas o Cruzeiro hoje é um time que todo mundo corre muito, João. Talvez um pouquinho menos por característica, né? E aí não é uma crítica, é só uma constatação. O Matheus Pereira tem essa liberdade poética de ser o cara que menos marca, né? Então ele projetou o time dele para ser muito intenso. Ele até tentou fazer isso com os caras que a direção apostou, né? Contratou os jogadores chamados medalhões, os que ganham mais. Ele tentou fazer isso. Só que não é a característica dos caras. Então ele falou, olha, com esses caras eu não vou conseguir fazer esse tipo de jogo. Eu vou para um time mais operário e a verdade é que o time voou muito bem. Já tinha ido bem contra o São Paulo, mas ali a parte técnica ficou um pouquinho abaixo, até porque alguns jogadores não tinham jogado junto, estavam um tempo sem jogar, mas nesse jogo contra o Bahia, o time voou. Foi muito bonito de ver para quem gosta de futebol, para quem estava no campo, mais ou menos 27 mil pessoas. Foi um espetáculo, viu, João? Abriu uma esperança gigante no torcedor do Cruzeiro. Agora, como em tudo na vida, é preciso ter coragem. E coragem de tocar em feridas, às vezes, né? E o Léo Jardim teve coragem de tocar em ferida, né? Ele tirou os 2 jogadores mais caros do elenco do Cruzeiro do time, botou no banco ninguém menos do que o Gabigol e ninguém menos do que o Dudu. E isso não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Ele colocou no banco também o William, que o ano passado estava na seleção brasileira. Verdade. Jonathan Jesus, que era dito uma grande promessa na zaga, né? Ele bancou o Vidalba. Então, realmente, ele foi peitudo, né? Mas você sabe que eu estava fazendo aqui uma reflexão. Quando ele pegou esse elenco, ele começou a analisar, ele teve ali mais de 30 dias para treinar o time, né? Ele mais ou menos já sabia que com a formação, com jogadores mais badalados, ele não ia conseguir fazer o que ele pensa do futebol. Ele já sabia, porque ele sabe mais de futebol que todos nós, né? Então quando a gente falava, olha, um time que tem 3 caras que não são tão dedicados à marcação, que não corre tanto, não dá certo. E a gente até usou um exemplo extremo, né, João? Aquele time que tinha Messi, Mbappé e Neymar, não chegou nem perto de ganhar a Liga dos Campeões, porque o futebol hoje não é assim. Ele já sabia disso, mas ele falou assim, bom, tô chegando agora, né? Vou mostrar pros caras, vou provar pros caras que não dá pra jogar assim, e depois eu vou com quem se encaixa no meu estilo de jogo, no que eu acredito. E talvez aquela derrota que o Cruzeiro teve pro Mushukruna tenha sido o ponto necessário pro cara poder falar o seguinte, tá vendo que não dá? Então agora deixa eu fazer aqui do meu jeito. Isso. Né? Deixa eu jogar do jeito que eu entendo que tecnicamente é necessário. Até porque se eu for mandado embora, eu vou com as minhas convicções. E aí deu muito certo. Deu assim, encaixou. Olha, o Lucas Silva, eu vou te falar que ele teve bons momentos nessa passagem mais recente no Cruzeiro. Ele teve bons momentos. Eu nunca vi ele jogar tão bem. O Christian foi a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro. O Wanderson foi muito útil. O Caio Jorge, um animal. O Vidalba foi muito bem. O Kaique Seguro. Olha, foi uma grande partida mesmo. E aí um detalhe também que é importante para o futebol, que serve para a diretoria do Cruzeiro, mas serve para a diretoria de todas as equipes também. Não adianta só contratar nome, né? Você tem que contratar desempenho. Você tem que contratar entrega. Você tem que contratar fome de bola, desejo de jogar futebol. Porque o cara pode ter muito nome, pode ter muita história, pode ter ganhado muito aqui, ali, acolá, mas se ele não tiver com muita disposição, não vai. Vê o exemplo do Neymar no Santos. Tem nome maior no futebol brasileiro do que o Neymar? Não tem, não. Se você fizer uma enquete, 10 de cada 10 times do Brasil, talvez, podendo, diriam o seguinte, eu quero o Neymar. Talvez 95% dos torcedores diriam, eu quero o Neymar no meu time. Mas ele não dá conta de jogar, cara. Só fazendo 2 ressalvas aí, João, que eu acho importante nesse momento. Primeiro, eu acho que o Dudu, ele não estava deixando de ser intenso, não estava deixando de jogar. A questão é, o Wanderson, ele marca mais que o Dudu. Ele marca Aliás, muito. foi o problema do Dudu com o Abel. Lá no Palmeiras. O Dudu deixou de ser utilizado porque ele não fazia essa função de recomposição, o que dizem tanto de função tática, da maneira que o Abel queria, né? Porque se você observar, por exemplo, os times que estão na ponta da tabela, mais uma vez,
Quem não corre? Quem deixa de correr no Palmeiras? Ninguém. Quem deixa de correr no Flamengo? Ninguém. Isso não existe mais nos grandes times, né? Mas o Dudu, eu acho que ele até entregava essa intensidade. Não do jeito que o Wanderson entrega. Eu, pra ser justo, também tenho que dizer, eu acho que o Dudu não vinha jogando mal. Não vinha. Ele vinha jogando bem. Quero ser justo nisso. O Gabigol não vinha jogando bem. O Wallace não vinha jogando bem. Verdade. O William não vinha jogando bem. Mas o Dudu não era brilhante, não era aquela atuação, poxa, acabou com o jogo. Não, mas ele vinha jogando bem e vinha se entregando ao jogo, principalmente na parte ofensiva. Lutava, corria, batalhava. E acho que é um cara que vai ter espaço no time do Cruzeiro, porque ele tem muita qualidade técnica. Eu ia chegar lá. Eu acho que o Dudu você consegue absorver nesse elenco e desse jeito que ele escolheu. Ele já falou, tem aqui, eu vou dar sequência para essa turma e eu acho que o Dudu vai se encaixar. Eu tenho dificuldade, não falei com ninguém, mas tenho dificuldade de ver o Gabigol sentando, ficando na casinha e batendo palma pros companheiros. Ele não fez isso na Inter de Milão, ele não fez isso no futebol português, ele não fez isso no Flamengo, em que ele era reserva do Pedro, ele brigou com o Tite. Eu não vejo o Gabigol, tomara Deus que eu esteja enganado, mas eu não vejo o Gabigol se encaixando nessa de, não, tá bom, eu vou ficar sentado aqui batendo palma. Mesmo com 2,5 pau por mês, como é que você fala? 2 picanha, né? 2 picanha e meia por mês? Cara, ele não conseguiu ficar na Inter e em Portugal ele não conseguiu ficar. Mas a gente tem que pensar que na Inter ele tinha aí quase 10 anos a menos. Sim. Né? E no Flamengo, ele já tinha ali uma história consagrada e não, esse também contrato... ele usou ali o processo para uma negociação de um contrato mais longo que veio no Cruzeiro. O Cruzeiro deu um contrato longo pro Gabigol, muito bem remunerado. Não, no Brasil ele não vai chegar nem perto disso, eu acredito. Sempre tem uns loucos, né? Mas nem vai, no Brasil ele não chega nem perto disso, a não ser que ele queira ir pra uma Arábia, pra uma Turquia, uma Grécia, assim, né? Mas não vai chegar. Tomara que eu esteja enganado. Inclusive ontem, nas comemorações, ele ficava meio à parte ali. Isso já aconteceu no Flamengo, né? Tomara que eu esteja enganado, mas acho que ele não vai reagir muito bem com essa história toda, não. O problema, ou a solução, é que quando está dando certo, não tem jeito de você brigar contra a realidade. Não tem. Quem vai falar que o técnico do Cruzeiro tá errado? Ninguém. O Cruzeiro fez os seus 2 melhores jogos no Campeonato Brasileiro quando ele tirou os caras do time. O jogo contra o São Paulo foi um bom jogo. Foi. O Cruzeiro jogou bem, competiu, jogou de igual para igual, competiu, brigou contra o São Paulo no Morumbi. E ontem foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano. Muito. Talvez o melhor jogo do Cruzeiro desde o meio do ano passado, quando o time começou o declínio com o Fernando Seabra. Esse 3-0 contra o Botafogo no Rio é o que eu me lembro assim de alguma coisa parecida que o Cruzeiro praticou. E ontem aconteceu uma coisa que foi bem significativa, porque o Gabigol entrou no 3-0, né? Ele fez 2 gols, aí ele tirou o Caio Jorge para ser aplaudido e o Mineirão aplaudiu o Caio Jorge em pé, e é justo. E aí entra o Gabigol, quer dizer, partida resolvida. Eu quero ser justo aqui também numa questão. Com você, Ale Oliveira. Obrigado. Porque você vinha dizendo há muito tempo que o Caio Jorge, jogando o que ele joga, entregando o que ele entrega, transpirando o que ele transpira, o Caio Jorge seria titular nesse time do Cruzeiro. Você vinha falando isso desde o início da temporada. Até porque, João, nós estamos falando de 3 caras que são um pouco acima da média, né? O Matheus Pereira, né? Que trata muito bem a criança. O Dudu e o Gabigol. O Dudu e o Gabigol, eles têm substitutos próximos. Então o Wanderson não é melhor que o Dudu, mas ele é bom jogador. O Caio Jorge não é melhor que o Gabigol, nesse momento até né? Mas ele é muito bom jogador. Quem é o reserva do Matheus Pereira? É o Eduardo, né? Então a diferença de um reserva pro outro é muito grande, e ele fez essa aposta no Matheus Pereira e tá dando certo. Olha aí, ó. Olha aí. Sobe o som. Capricha. Solta a bola, Caio Jorge pintou o gol, bateu no ângulo. Golaço! 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 Golaço!
Jorge. Um golaço, um golaço, um golaço, um golaço. Dominou, clareou da entrada da área, meteu no ângulo esquerdo, indefensável para Marcos Felipe. Cruzeiro faz o terceiro. Tá aí o gol, terceiro do Caio Jorge. Bela vitória do Cruzeiro ontem. E você ontem fez a lateral do gol, homenageando nosso querido Panci, né? Ontem o Pancieri não participou da jornada. A mãe dele faleceu. Então, nosso abraço aqui ao querido companheiro Emerson Pancieri. Sempre um momento de muita dor na vida de qualquer pessoa, né? Quando perde a mãe. Então, um beijo grande aí pro Pancieri, pra Mara, sua esposa, pra toda a família. Tenho certeza absoluta que ontem foi o melhor vestiário dos últimos tempos do Cruzeiro, né? Um abraço, João, boa noite. Boa noite, Ale. Também quem tá ligado com a gente no bastidores, com certeza, viu, João? Isso era visível, inclusive, no rosto dos atletas, né? Também um olhar mais de alegria, João, mas também de alívio, né? Porque o Cruzeiro sabe que precisava fazer diante do seu torcedor, coisa que não faz algum tempo, conforme vocês comentaram aí, uma boa partida. Não só ganhar o jogo, mas ganhar e convencer. E isso aconteceu ontem, né? Foi um atropelo do Cruzeiro para cima do Bahia, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter sido muito pior para o Bahia a situação. E o Cruzeiro venceu e subiu na tabela, João. Pegou o elevador, é o 5º colocado agora, tá 3 pontos do Flamengo e do Palmeiras, que são os líderes do campeonato. Flamengo por questão de saldo de gols, né? Nós estamos com as imagens aí no YouTube, você que tá no YouTube pode ver, você que tá no radinho pode ligar também aí no YouTube para assistir as imagens dos melhores momentos da vitória do Cruzeiro para cima do Bahia. Pois é, João, e depois dessa questão também anímica, que melhorou muito em relação ao Cruzeiro, o time agora passa a ter uma tranquilidade para trabalhar o time que vai pegar o Bragantino. O jogo vai ser no domingo, é um jogo até, poder chamar de 6 pontos, que o Braga também tem 7 pontos no Campeonato Brasileiro, nesse início de Campeonato Brasileiro. É um time dirigido por um treinador que conhece bem esse time do Cruzeiro, que é o Fernando Seabra, que montou, digamos, o início, né, da base desse time do Cruzeiro, mas é um time também que, eu diria que tecnicamente, né, não está acima do Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais valores de jogadores em termos técnicos do que o Bragantino e tem totais condições de chegar em Bragança Paulista no domingo e arrancar uma vitória lá 8h30 no Nabi Abichedi. E, João, vamos trazer uma palavra também do treinador do Cruzeiro aqui no Bastidores? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir então, ainda enquanto o pessoal continua observando os melhores momentos, sem problema algum, no nosso YouTube, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial, a palavra do Leonardo Jardim. Aliás, foi a pergunta que eu fiz para ele. Falei, Jardim, serei curto e grosso. A gente pode dizer que nesse momento, os 11 titulares são estes que atuaram contra o São Paulo e contra o Bahia? Ele respondeu assim. Vocês sabem muito bem que, já vos repetir isto, 11 jogadores não fazem uma equipa é um plantel e com certeza que o treinador abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? Nós não conseguimos durante um período inicial rentabilizar aquilo que era o nosso jogo e o treinador foi abrindo portas aos outros e no último jogo em São Paulo os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram hoje o 11 inicial. Mas com certeza, quando não conseguirmos performar, tem outros jogadores que também querem entrar. Existe um efetivo de 22, 23 jogadores e todos querem jogar. E isso é bom para nós, para ter as soluções, que vai haver castigos, vai haver baixas de forma, vai haver lesões, vai haver outros problemas. Então hoje o Wagner sentiu uma fadiga muscular e teve que trocar para o Williams e o futebol é isto. Bom, então estão aí as palavras do Leonardo Jardim, João. Ele deixou bem claro, não só nessa resposta, mas também em respostas sequentes, né, subsequentes de colegas nossos, também da imprensa, de perguntas que foram feitas na coletiva. Ele deixou bem claro, João, enquanto o time estiver performando, e isso aconteceu contra o São Paulo e agora contra o Bahia, que foi o melhor jogo do Cruzeiro dos últimos 8 ou 9 meses, o time irá se repetir. Aí, o treinamento de hoje pela manhã havia uma preocupação. O Fagner, ele ontem saiu no intervalo com um incômodo na coxa esquerda. O que se sabe hoje, na apuração que fizemos, é que não foi uma lesão, um estiramento, uma lesão muscular.
foi apenas um incômodo. Então ele também trabalhou com o restante do elenco na recuperação hoje pela manhã na Toca. E se treinar amanhã, fica à disposição. Aí vai depender mesmo do Jardim, se vai colocá-lo em campo pela sequência, porque depois tem Palestino na quinta, Vasco no domingo, Vila Nova na quinta e Flamengo no domingo. É a sequência do Cruzeiro. É um mês brutal para todo o futebol brasileiro, né? Até o Mundial vai ser assim, João. Jogo na quinta, jogo no domingo, jogo na quarta, jogo no sábado. Vai ser para todo mundo que está disputando aí Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro. Vai ser isso aí. Então ele vai ter que pensar direitinho. Porque o jogo de quinta também, João, é decisivo pro Cruzeiro na Copa Sul-Americana. É decisivo. É decisivo. E aí eu, sei lá, viu, mas acho que como a situação já está complexa na Sul-Americana, talvez o foco principal do Cruzeiro seja inclusive na Copa do Brasil, onde ele é o maior vencedor, no Campeonato Brasileiro, onde o time começa a se recuperar e está numa posição muito bacana nesse momento no Campeonato Brasileiro. Então, acho que se tivesse que poupar em alguma coisa nesse momento... Seria na outra quinta, então. Eu acho. Se fosse o Léo Jardim, tivesse que poupar ou no Brasileiro, ou na Copa do Brasil, ou na Sul-Americana, nesse momento eu pouparia na Sul-Americana. Pode ser isso então, ele vai pensar em relação ao Fagner e até para vocês comentarem aí, deixar essa dúvida, né? Repete ou não repete contra o Bragantino? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. É isso aí, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.